Muito boa tarde, quero saudar a todos, iniciar cumprimentando os companheiros de mesa, professor Carlos Blanco de Moraes, professor Ricardo Marque, professora Lorenza Violini e professora Tarsila Ribeiro Marques Fernandes. O ministro Jorge Messias está em deslocamento, chegará em instantes, teremos a oportunidade de saudá-lo assim que chegar. Minhas senhoras, meus senhores, o tema que nos foi proposto, por certo, é caro a todos nós. E trata-se de novas formas de populismo e relações de tensão com o Estado democrático. Sei que todos estão ansiosos para ouvir os integrantes da mesa, ilustres palestrantes, e, portanto, serei muito breve. Gostaria apenas de promover uma reflexão inicial para introduzir o debate. No Brasil, que é a janela por onde observo o mundo, vivenciamos uma experiência, professor Blanco de Moraes, de tensionamento da democracia no decorrer do último mandato presidencial. Mas este é um problema que está longe de ser nacional, longe de ser só um problema brasileiro. A bem da verdade, é um problema de escala mundial e, por isso, tem sido objeto de estudos dos grandes autores do direito constitucional e da teoria da democracia, professora Lorenza Violini. Aqui conosco, hoje, teremos a honra de ouvir as ideias de Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que recentemente presenteou o mundo com uma obra antológica sobre configurações político-constitucionais, o livro O Sistema Político no Contexto da Erosão da Democracia Representativa. É interessante nos perguntarmos quais as razões que normalmente pautam o avanço do populismo em um determinado país. O eminente ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Luiz Roberto Barroso, que está conosco aqui nesse fórum, sistematizou 3 fatores preponderantes que conduzem à ascensão do populismo. São eles fatores políticos, econômicos, sociais e culturais identitários. Os fatores políticos, segundo o ministro Barroso, estão relacionados à atual crise de representatividade nas democracias, onde os cidadãos sentem que o processo eleitoral não lhes confere voz ou relevância suficiente. Os fatores econômicos sociais dizem respeito fundamentalmente ao elevado número de trabalhadores e especialistas que se encontram desempregados ou que viram reduzidas as suas perspectivas de ascensão social, indivíduos que se tornaram menos relevantes no contexto da globalização e da pobreza crônica. E, por fim, os fatores culturais identitários aglutinam um grupo de pessoas que não professam o credo cosmopolita, igualitário e multicultural da agenda moderna. Essas pessoas sentem-se desfavorecidas ou excluídas, rancorosas até, e apegam-se a pautas que lhes dão segurança. Podemos observar reflexos de cada um desses fatores nos eventos comumente identificados como experiências populistas recentes, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido, na Turquia, na Polônia. Faço uma saudação ao ministro Gilmar Mendes, grande baluarte desse fórum, e em tantos outros países. Uma vez assimilados elementos que insuflam o populismo mundo afora, cabe a nós refletirmos coletivamente, academicamente, sobre como os países democráticos podem combater e resistir a intentadas populistas. Saúdo o ministro Jorge Messias e o convido para tomar assento à mesa. Obrigado. A história recente, em especial a brasileira, nos mostra que a resposta a esta pergunta reside em um denominador comum, simples de justificar e difícil de se implementar. Países democráticos podem combater e resistir a intentadas populistas, criando uma cultura de instituições fortes.
Foram instituições fortes que permitiram às democracias americana, inglesa, brasileira a resistir. Para utilizar um termo cunhado pelo professor de Chicago, Tom Ginsburg, foram redes de instituições fortes, ou net of institutions, que possibilitaram a resistência democrática. No caso brasileiro, tenho muito orgulho de dizer, ministro Jorge Messias, que o Tribunal de Contas da União, ao lado do Supremo Tribunal Federal, ao lado do Tribunal Superior Eleitoral e de algumas outras instituições democráticas, formaram essa rede. E o TCU foi parte ativa desse movimento de reafirmar e garantir a estabilidade democrática brasileira. Se em outros tempos concebemos que nossa Corte de Contas era preponderantemente burocrática, ministro Benjamin Zinler, quem saúdo, recentemente temos todos nós, ministros do TCU, defendido que as instituições superiores de controle podem e devem ser mais um player no balanço constitucional democrático, pela posição privilegiada que ocupam, com independência e autonomia técnica, podem ser identificadas como verdadeiros watchdogs, como dizem os americanos, democráticos. E também mantenedoras da accountability horizontal, ou seja, a fiscalização recíproca que deve haver entre as instituições. O próprio professor Tom Ginsburg identifica nessas instituições, os watchdogs, no denominado Integrity Branch, que Bruce Ackerman menciona, a figura do Ombudsman. E em How to Save a Constitutional Democracy, professor Tom Ginsburg qualifica precisamente a nossa instituição de controle como uma instituição ativa no movimento de sobrevivência democrática. Por fim, para encerrar essa brevíssima intervenção, a título apenas de introdução, se a nossa proposta é identificar novas formas de populismo, uma que tenho observado de perto e pela posição que ocupo, é o populismo fiscal. O populismo fiscal refere-se a uma estratégia política que busca obter apoio popular por meio de implementação de medidas econômicas irresponsáveis e insustentáveis, sem considerar devidamente as consequências de longo prazo, como o aumento da dívida pública, a instabilidade econômica e o empobrecimento dos cidadãos. Minhas senhoras, meus senhores, não quero me alongar e, de início, passo a palavra à professora Lorenza Violini. Sí. Muchas gracias al presidente de esta mesa. En primer lugar, debo agradecer a los organizadores de este interesante convenio y en especial el profesor Carlos Blanco de Moraes por integrarme a la participación como exponente de un tema muy actual e importante. Pido disculpas por mi español, sarà in italiol plus che un español, ma brasitaliol, ma proverò. Populismo y constitucionalismo, hijos distintos de una misma madre. Primer punto. Hay diferentes versiones, come abbiamo sentito, del populismo, tal y como han surgido recientemente en numerosos estados del mundo, y hay diferentes formas de analizarlos. Desde el punto de vista del derecho constitucional, es importante observar que estas diferentes versiones, en el momento de su origen, mucho, ma minus cuando se convierten en poder gobernante, se sirven de los conceptos clásicos del constitucionalismo que se utilizan siguiendo una contranarrativa opuesta a la narrativa tradicional. Su objetivo es afirmar la insuficiencia del modelo clásico de democracia liberal, a la que quieren sustituir la propia visión,
considerada como la visión constitucionalmente auténtica de la relación entre instituciones, problema de la separación de poderes, y entre pueblo y gobierno, problema de la representación. En esta perspectiva, es importante, por un lado, entender cómo el populismo adopta las herramientas conceptuales de la democracia constitucional, y por el otro es también importante interpretar las afirmaciones populistas en el contexto de las dificultades que hoy se presentan en los sistemas democráticos. Es obligatoria una primera anotación. Tanto el populismo como el constitucionalismo se basan en un profundo sentimiento de desconfianza hacia el poder, lo que determina la necesidad de individuar límites para neutralizar los riesgos que el ejercicio del poder implica para la sociedad. A partir de este punto común en el desarrollo de las nuevas ideologías, asistimos a una divergencia. La crítica populista no se dirige hacia la dimensión genética del constitucionalismo compartida o anche apreciada, sino hacia cómo ésta ha evolucionado. Según el populismo, esta evolución ha traicionado su verdadera naturaleza, sobre todo a partir del fenómeno de la globalización y de las dinámicas institucionales supranacionales, por ejemplo de la Unión Europea, que ellos consideran distante respecto a sus aspiraciones, interpretando también el sentir de una parte de la opinión pública. En otras palabras, los líderes populistas se esfuerzan por presentarse de manera compatible con el lenguaje clásico del constitucionalismo, pero al mismo tiempo reinterpretan las categorías conceptuales anteriores y crean otras similares. Consideremos, por ejemplo, el concepto de democracia illiberal, de democratura o el de soberanismo, ampliamente difundido en la dialéctica política italiana. Esta última categoría se utiliza para señalar la oposición a la Unión Europea por parte de aquellos estados que pretenden seguir siendo soberanos y así proteger la soberanía del pueblo nacional contra el poder de los burócratas de Bruselas. Segundo punto, una comparación entre constitucionalismo y populismo. Enfrentar los desafíos y buscar respuestas coherentes con el Estado constitucional. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo puede el derecho constitucional clásico hacer frente a los movimientos populistas y al mismo tiempo activar una reflexión sobre sí mismo, profundizando el sentido de sus propios valores? Hay tres posibles formas de hacerlo. Repensar el concepto originario de democracia, o la interpretación clásica de democracia, reafirmar la relación entre democracia y otros principios y valores constitucionales, y reconstruir el uso correcto de algunos instrumentos del Estado constitucional que el populismo usa a veces en modo equivocado o unilateral. La interpretación de la democracia. Una de las lecciones más importantes del derecho constitucional consiste en afirmar una visión articulada, plural y abierta, no reduccionista o maniquea de la democracia. En estos términos, para contrastar y al mismo tiempo no demonizar el desafío populista, es necesario subrayar la complejidad de las relaciones entre democracia directa y democracia representativa, en la lógica de la integración
y del equilibrio entre las dos versiones de un mismo concepto unitario. Esta integración deriva de la conciencia, en el constitucionalismo clásico, de la posible pérdida de legitimidad en algunos momentos históricos o frente a algunas materias de la democracia representativa, sobre todo como consecuencia de la crisis de los partidos tradicionales. En efecto, ha habido algunos temas, por ejemplo, el divorcio y el aborto en Italia, en los que las instituciones no han sido capaces de interpretar el verdadero sentido social y transformarlo a voluntad general. Aquí los referendos fueron útiles para reforzar la democracia italiana en su totalidad. En otras palabras, ante los desafíos que el populismo lanza al Estado de Derecho, es necesario reiterar que existe en el concepto clásico de democracia una compenetración equilibrada entre democracia representativa y democracia directa, de modo que una no se interpreta come forma escludente e antitética frente a la otra. En última instancia, debe recordarse que las democracias modernas, en las que se expresa el sentido profundo del Estado de Derecho, son democracias básicamente representativas, integradas en algunos aspectos, pero nunca reemplazadas por los institutos de la democracia directa. Estos últimos son insuficientes para funcionar como herramientas ordinarias para tomar decisiones auténticamente democráticas, ni a través de los mecanismos de las redes informáticas. Ello también implica la responsabilidad de las instituciones de realizar una actividad de mantenimiento continuo de los mecanismos de la representación, por ejemplo, sistemas electorales, elección de representantes políticos, elecciones primarias en los partidos, para que no las acuse de haber transicionado la aspiración hacia la representatividad que debe caracterizar los sistemas democráticos. 2. Sobre la relación entre democracia y los otros principios constitucionales. Hay en la ingeniería constitucional de los Estados democráticos una integración entre momentos democráticos, gobierno de la mayoría, y momentos aristocráticos, gobierno de los mejores y más experimentados, las cortes constitucionales, las agencias independientes, etc. Son las instituciones contramayoritarias, mayoría e instituciones contramayoritarias. Los estudios de derecho constitucional y comparado han aclarado que los momentos democráticos no pueden ser utilizados como una carta, un as que prevalece sin límite alguno sobre otros valores constitucionales. En ese sentido, podemos preguntarnos si existe, como a veces sugieren los movimientos populistas, una contradicción entre constitucionalismo y democracia. Come afirmó la Corte Suprema de Canadá en el caso de 1998 sobre las posibilidades de una legítima secesión de Canadá por parte de Quebec, I quote, podría objetarse que el constitucionalismo es incompatible con el gobierno democrático. Esta sería una visión errónea. Visto correctamente, el constitucionalismo y el Estado de Derecho no están en conflicto con la democracia, más bien son esenciales para ella. Si es cierto, la democracia debe ser interpretada como el fulcro de un sistema más amplio
de bienes y principios constitucionales que son parte fundamental de la estructura democrática de los estados. Tenemos, por ejemplo, los instrumentos de la protección de las minorías, el estatuto de la oposición parlamentaria, la protección de los derechos fundamentales. Esta naturaleza de la democracia debe ser reafirmada frente a los desafíos del populismo, que, por el contrario, solo enfatiza el aspecto majoritario de la democracia. También a causa de los timores que muchas veces puede suscitar la cosiddetta juristocracy, cioè la prevalencia del poder judicial sobre el poder político. 3. El tercer punto de la relación que puede establecerse entre constitucionalismo y desafíos del populismo es una interpretación correcta de los instrumentos y no un uso instrumental de los mismos. En otras palabras, se debe respetar la naturaleza de los instrumentos y contrastar el su uso distorsionado. Ya se ha mencionado la relación entre democracia representativa y democracia directa. Esta cuestión se repercute en el uso del referéndum, que para los populistas se identifica como instrumento contrapuesto a la democracia representativa, incapaz de representar los intereses reales de las personas. Para los populistas, la democracia directa y los instrumentos del referéndum se consideran ontológicamente superiores, pero en realidad, como he dicho, se trata de una herramienta para integrar y corregir posiciones y argumentos problemáticos en momentos históricos particulares. No es casualidad que en las constituciones que prevén el referéndum existan limitaciones precisas sobre su uso, que no se puede pretender que no existan. Podemos pensar también en el uso del juicio político, impeachment, en los Estados Unidos durante la presidencia de Trump. En particular, una vez abandonada su originaria configuración como último recurso frente a delitos muy graves que atentan contra la estabilidad del sistema constitucional, el juicio político se utiliza desde una perspectiva populista como si tratara de una moción de censura propia del sistema parlamentario. Este se ha visto claramente en Italia cuando el movimiento 5 Estrellas amenazó con destituir al presidente Mattarella porque había sugerido en el pleno ejercicio de sus poderes reemplazar el ministro de la Economía propuesto para el presidente encargado Conte en el momento de la creación de su primer gobierno. Pensamos también a otras cláusulas que los populistas usan per crear otros diversos instrumentos. Por esta razón, la doctrina constitucional debe bien analizar y comprender los instrumentos utilizados por los populistas, comparar su uso con los propósitos diseñados por las constituciones y cuestionarlo. Conclusiones. Como hemos visto desde el principio, populismo y constitucionalismo son, en cierta manera, hijos distintos de una misma madre. Si bien tienen puntos de partida en común y utilizan las mismas categorías formales, los efectos son diferentes y los objetivos opuestos. En consecuencia, los expertos de derecho constitucional tienen al menos dos tareas pendientes. Por un lado, hacia el mundo exterior, deben tratar directamente y sin prejuicios los reclamos populistas
que envían señales de malestar hacia el Estado constitucional tal y como éste ha evolucionado en el tiempo. En otra dirección, hacia su propio interior, dichos expertos deben moverse para comprender las causas de los fenómenos de manera convincente, permaneciendo siempre fieles a los instrumentos del derecho y de la cultura constitucional. En general, se trata de un desafío fascinante y difícil, al que, sin embargo, no debemos ni podemos escapar. Grazie. Parabenizo a professora Lorenza Violini pela brilhante explanação e recordo que o fenômeno do populismo no mundo inteiro está muito associado também ao uso das fake news. E uma obra de um professor, de um pesquisador italiano, recentemente foi muito difundida no Brasil, o professor Giuliano da Empoli, com a obra Engenheiros do Caos, mostrou como o uso de informações falsas e de tecnologia vem impulsionando esses movimentos populistas em toda a Europa. Ele cita diversos exemplos de nações europeias em que essa técnica foi utilizada para definir eleições, e a Itália foi exatamente o primeiro exemplo citado por ele. Passando em seguida, agora eu convido para a sua manifestação o professor Carlos Blanco de Moraes. Muito obrigado, professor Bruno Dantas. Eu gostaria, em primeiro lugar, e com brevidade, de saudar os organizadores do evento, nomeadamente o ministro Gilmar Mendes, também uma palavra especial na Faculdade de Direito de Lisboa para o professor Vitalino Canas, que também participa nesta organização. Uma menção na mesa, obviamente, ao seu presidente, o ministro Bruno Dantas, ao senhor advogado-geral da União, Dr. Messias, também uma saudação amiga precisamente ao professor Ricardo Marchi, que aceitou o meu desafio, também à professora Lorenza Violini, dando os parabéns pela intervenção que fez, e à doutora Tarsila Fernandes. Bom, o tema que me traz aqui tem a ver com o impacto da irrupção dos novos populismos nos regimes democráticos e nos sistemas partidários contemporâneos. Eu abordaria essencialmente 6 questões com a brevidade possível. A primeira é o que é o populismo, que é uma noção particularmente difícil de definir. Aliás, Cass Mudder andou ali um pouco às voltas e também a definição que deu não era muito convincente. De facto, o conceito, a noção de populismo na imprensa e no discurso político corrente é geralmente associado a algo de pejorativo, à ideia de demagogia, de caudilhismo e de sectarismo na ação política. Todavia, o fenómeno não é de agora, é um fenómeno antigo. Se remontarmos à Roma clássica, nós tínhamos os populares, que eram, de facto, como os irmãos Graco, por exemplo, não é? Caudilhos que atraíam multidões com projetos de reforma agrária. Obviamente que também tivemos, talvez uma vaga, a expressão populismo começou a ser utilizada no século XIX em França, em torno das ideias do general Boulanger e também na Rússia, com um movimento tradicionalista, mas aquilo que eu diria é que há dois movimentos populistas desde o século XIX. Tivemos uma primeira vaga que teve caudilhos carismáticos na Europa, precisamente Boulanger, e em Portugal Sidónio Pais, e na América Latina tivemos também Rojas Pinilla, Perón e o próprio Getúlio Vargas, que é o patrono de uma das instituições aqui presentes. O que é que caracterizava esse populismo? Essencialmente tribunos, com programas nacionalistas e de recorte justicialista, mobilizadores da pequena burguesia e do proletariado, enfim, de alguma forma,
pouco claros em matéria de democracia. Portanto, por vezes utilizavam um sistema democrático, outras vezes tinham ciclos de natureza autoritária. Com este tipo de populismo, tivemos algum fenómeno recente, mais ideológico, de certos líderes bolivarianos e autoritários da esquerda radical, como Hugo Chávez, Maduro e Evo Morales. Todavia, o populismo de que vos queria falar é outro. É um populismo que surgiu a partir do ano de 2000 na Europa e nas Américas, nomeadamente nos Estados Unidos e no Brasil, que surgiu numa conjuntura especial. Surgiu com a crise das dívidas soberanas, com a crise do subprime nos Estados Unidos, com a crise das dívidas soberanas na Europa, com a crise económica, com o desemprego jovem, com a imigração em massa, que não foi gerida adequadamente pelos países europeus, com a falência de pequenas e médias empresas devido à concorrência da globalização, sobretudo de produtos dos mercados asiáticos. Lembro-me que, por exemplo, houve fábricas de aço em Inglaterra que fecharam devido à concorrência do aço indiano e, portanto, isso deu origem a descontentamento e deu origem a desemprego. Ora, o que é que estes dois populismos têm em comum? Isso talvez permita, de alguma forma, estribar-nos o que é o populismo. O que é que caracteriza sociologicamente o populismo destes dois momentos históricos diferentes? Uma liderança carismática. Em primeiro lugar, uma liderança carismática, ou quando não é carismática, tribunícia, ou seja, pessoas com uma grande capacidade oratória de um partido ou de um movimento que se destinam a captar um setor maioritário do eleitorado, de alguma forma se encontra descontente com o sistema e que é seduzido por essa mesma liderança. Em segundo lugar, o uso de uma retórica ou extrema ou inflamada com ideias e propostas simples que coincidem muitas vezes com os desejos ou com medos da população e com uma característica muito própria. Há uma promessa de realização imediata desses anseios ou da eliminação desses mesmos medos. Em terceiro lugar, um discurso manicaísta que falava há pouco a professora Violini entre aquele que é o amigo e o inimigo. E o inimigo é sempre, de alguma forma, a elite do poder, a casta do poder que procura o populismo assinalar como corrupta e desacreditada. Como elementos de diferenciação entre estes dois populistas, eu diria que o primeiro movimento era mais caudilhista, menos definido ideologicamente e mais autoritário. Havendo também uma outra característica que, de alguma forma, não se verificou com o peronismo, é que depois da morte do tribuno ou do caudilho, geralmente estes movimentos tendiam a desaparecer. No peronismo isso não aconteceu. Ainda hoje, de facto, o peronismo assombra, no meu entender, a Argentina. O populismo do tempo presente ocorre em Estados democráticos, e, portanto, falamos apenas do populismo em democracia, tanto à direita como à esquerda. Temos, por exemplo, à direita Orbán, Meloni, Abascal, Ventura em Portugal, Trump, Bolsonaro, mas à esquerda temos também Petro na Colômbia, Boric no Chile, Tsipras na Grécia, que perdeu as eleições ontem de novo, Pablo Iglesias e Mélenchon. O que é que caracteriza este novo populismo? É mais ideológico, embora numa ideologia simples, é mais identitário e mais tribal, por assim dizer, na ação política, cria mais raízes sociais do que o movimento anterior, é mais propenso, portanto, a criar raízes que sobrevivam ao líder, o que não quer dizer que consiga com grande êxito, é mais tecnológico na comunicação e, numa primeira leitura, mais propenso a jogar o jogo da democracia, peso que com variantes e liberais e, nas Américas, com uma tendência perigosa de não aceitar resultados eleitorais democráticos. Segunda questão. Existem diferenças entre os movimentos populistas de direita e de esquerda? Eu acho que há uma tendência, eu discordo dessa tendência dentro de uma visão essencialmente académica e mais distanciada da política. Existe uma tentação em associar, como fazem alguns sociólogos como Cass Muddle, as formações de extrema-direita ao populismo e a novas formas de fascismo. Ora, o populismo, diversamente, pode até não incorporar nenhuma ideologia e pode incorporar, ao contrário, qualquer ideologia, seja ela de esquerda, seja ela de direita.
O populismo é, sobretudo, um fenómeno político de massas que pode comportar qualquer ideologia. O que é que tem distinguido o novo populismo de esquerda e direita? Na direita radical e soberanista, os populistas adotaram como bandeira o quê? Um discurso contrário à imigração, que associam ao desemprego e à delinquência. O combate ao multiculturalismo, contrário àqueles que entendem ser os valores do nacionalismo. A recusa da chamada ideologia de género, que como tal por eles qualificada, medidas sociais contra impactos da globalização, defendendo medidas protecionistas da economia nacional, das empresas nacionais, dureza no combate à delinquência e também uma dura crítica aos partidos tradicionais que associam a corrupção, defendendo, como disse a professora Violini, por vezes o uso do referendo como forma de veto à democracia parlamentar representativa. E no polo oposto, os populistas de esquerda e de extrema esquerda, o que é que eles fazem? Recusam, em primeiro lugar, as políticas de austeridade, em caso de crise económica, associam-nos ao modelo capitalista, defendem um aumento significativo de impostos, um acréscimo de funções assistencialistas do Estado e, muitas vezes, defendem a estatização de empresas. Em segundo lugar, atacam os partidos tradicionais como se fossem uma casta, muito típica do Podemos e do populismo de extrema-esquerda espanhol, uma casta que urge remover, apesar de fazerem coligações com esses partidos, como acontece nomeadamente atualmente no governo espanhol. Combatem o populismo de direita que qualificam como fascista e xenófobo, sustentam políticas de imigração de portas abertas, defendem minorias e propõem formas de democracia participativa na linha, por exemplo, do movimento Occupy. Portanto, há diferenças ideológicas entre o populismo de direita e o populismo de esquerda. Terceiro ponto, porquê que nos confrontamos com o fenómeno populista no tempo presente? Ora, o populismo não é um fenómeno permanente que esteja sempre omnipresente nas sociedades democráticas, ocorre quando? Essencialmente em situações de crise política, económica e social que coincidem com momentos de fratura na sociedade civil, em que um setor se sente prejudicado ou excluído. Ora, o que é que aduba o populismo? E aí, sejamos francos, o populismo é adubado essencialmente pela crise da democracia representativa, enfim, na base daquele livro que o Sr. Ministro falou. De facto, e o que é que se traduz a crise da democracia representativa? Primeiro, uma ineficácia prestacional do Estado Social, nomeadamente na saúde, se nomeadamente há filas nos hospitais, se há, digamos, pessoas que não são atendidas e que morrem, e que a comunicação social espalha situações críticas dessa natureza, quando, por exemplo, existem greves na educação ou problemas na educação em que as prestações de educação não são, de alguma forma, conseguidas ou são medíocres, quando há crise na habitação para os jovens, quando há problemas de pagamento de pensões ou redução do preço das pensões, há crise do Estado assistencial, ou melhor, do Estado social. Falta de segurança perante a delinquência, quando as pessoas se sentem, de alguma forma, assaltadas e inseguras nas ruas, perante, digamos, passividade das autoridades, quando há um impacto ou um descontrolo do fenómeno migratório. Em França houve uma sondagem em que 76% da população francesa entendeu que a imigração estava descontrolada, sobretudo no setor dos fluxos vindos da África e da Ásia. Quando há, e tínhamos que convir, impunidade de corruptores e corrompidos poderosos, quando há o desinteresse dos partidos tradicionais pelos anseios do eleitorado e, portanto, o problema que se verifica, que foi falado, dos partidos tradicionais não estão a captar anseios dos jovens, não estão a captar setores do eleitorado e esse é um aspecto fundamental. Começam a ser abandonados e há uma crise, não é irremediável, mas é existente dos partidos tradicionais. E finalmente também uma certa esclerose das lideranças clássicas. Se na Europa, eu estou a falar da Europa, compararmos as lideranças dos anos 80 às lideranças atuais, nós temos uma substituição de líderes alfa, claramente por líderes beta ou zeta. Bom, qual tem sido o desempenho eleitoral dos populistas na última década? Isso é importante ver em termos de balanço eleitoral, porque no fundo estamos a falar em democracia e partidos populistas que, bem ou mal, jogam com reserva mental ou genuinamente o jogo da democracia. Bom, primeiro ponto,
dentro deste quarto item. O período da pandemia, portanto, a gestão da pandemia, interrompeu um ciclo de ascensão do populismo. Os populistas geriram muito mal a pandemia. O negacionismo, a questão das vacinas, o confronto permanente, deu origem, efetivamente, a crises, por exemplo, nos presidentes dos Estados Unidos, do Brasil e também no movimento 5 estrelas em Itália. Houve uma má gestão da pandemia e isso foi penalizado pelo eleitorado, e o eleitorado não esquece essa má gestão. Segundo lugar, partidos populistas, isto na Europa, que ficam fora do governo com um acordo parlamentar com um governo, o governo não tem maioria parlamentar, mas sobrevive graças a uma aliança com populistas, não tem sido benéfica para os populistas. Aconteceu na Holanda e na Dinamarca. Os governos acabam por cair, o eleitorado responsabiliza os populistas e eles são penalizados nas urnas. Agora vamos ver na Suécia, em que o segundo partido do país é um partido populista de direita que suporta o atual governo. Veremos se sucede aquilo que sucedeu na Dinamarca. Terceiro aspecto, partidos populistas que sejam parceiros menores de coligações têm sobrevivido, mas não têm crescido. Veja-se o caso, por exemplo, da Noruega e na Áustria. Curiosamente, agora o partido austríaco saiu da coligação e está a progredir autonomamente. Partidos populistas que ganham eleições e lideram eles próprios os governos, em termos de governabilidade, têm funcionado melhor. Por exemplo, o governo populista italiano, da senhora Giorgia Meloni, tem tido um bom desempenho. Porquê? Porque a senhora Giorgia Meloni resolveu liderar uma coligação majoritária e tratar de problemas de governabilidade e não, digamos, fazer permanentemente comícios ou ataques aos seus adversários. Portanto, nós temos aqui este espectro do desempenho dos populistas. Claro que também há a Hungria e a Polónia, que economicamente têm funcionado bem, mas com uma deriva um pouco mais autoritária e crítica, enfim, e com um iliberalismo que tem merecido críticas dos parceiros europeus, pese o facto de, enfim, concorrerem na base de uma democracia formal musculada. Quinta questão. Será que o populismo é um perigo para a democracia? Haverá que o travar? Outro dia o Globo perguntou-me isso mesmo numa entrevista que dei. É necessário travar o populismo? Bom, eu perguntarei, mas travá-lo como? Ilegalizando os partidos que estão, por exemplo, no governo da Itália, na Hungria, na Polónia, na Finlândia, no Chile e na Colômbia, esses à esquerda, e outros que ocupam segundos e terceiros lugares nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Áustria, na Espanha, na Suécia e na Alemanha? Eu parece-me que não. Restringindo a liberdade de expressão nas redes com algoritmos em estilo do adjornamento do admirável mundo novo? Não creio. Cancelando dirigentes nos mídia, eliminando os seus perfis ou restringindo os seus direitos na base de sentenças judiciais ad hominem? Não acredito. Recriando cordões sanitários que já não estão a funcionar, porque os próprios partidos tradicionais, como se vai ver em Espanha agora, se vão aliar aos populistas? Não parece. Sem embargo, eu entendo que devem ser escrutinados movimentos desta natureza, ou à esquerda ou à direita, que apelem à violência, à insurreição, à destruição e ocupação de terras e de propriedade pública e privada, à violação da liberdade alheia, à contestação de resultados eleitorais sem apresentação de qualquer fundamento. A ideia que nascida recentemente nos Estados Unidos e propagada agora no Brasil, que é a contestação de resultados eleitorais sem apresentação de provas de qualquer tipo de fraude, é, digamos, um retrocesso. Lembremos-nos da África e da América Latina, daqueles regimes de democracia deficitária em que aquele que perde contesta sempre os resultados eleitorais. É inadmissível que em democracias maduras, como o Brasil e nos Estados Unidos, exista uma prática dessa natureza, sobretudo se não se apresentam provas nem fundamentos. O assalto ao Capitólio, o fenómeno do 8 de janeiro e a violência extrema do estalido social no Chile, protagonizado pelos adeptos do atual presidente em 2019, deve ou deverá ser confrontado necessariamente com uma reação musculada das instituições democráticas, punindo exemplarmente quem efetiva e individualmente seja responsável pelo incitamento à prática de crimes. Admite-se que partidos cujas direções possam estar envolvidas em atos dessa natureza, mas isso é preciso comprovar, possam inclusivamente ser suspensos ou ilegalizados. Trata-se de medidas de uma democracia vigilante, mas não de uma democracia militante, na qual eu não concordo, dada a sua má experiência na Alemanha.
E tudo isto, estas realidades que eu acabo de descrever, têm sido um fenómeno muito americano. Na Europa, todos os populistas, quer à esquerda, à extrema-esquerda e à direita, têm jogado o jogo da democracia formal, pese algumas entorces em regimes iliberais da Europa de Leste, que eu não vou dizer que não sejam democráticos, mas são, de facto, democracias que tendem para o autoritarismo. Finalmente, desafios na convivência entre democracia e populismo. Consequências. Primeira, o sistema partidário ficou desestruturado com a emergência dos partidos populistas. O que é que significa um sistema desestruturado? Significa um sistema em que os partidos do mainstream, aquilo que são os partidos do centro-direita e do centro-esquerda, não sobem ou descem nos processos eleitorais de uma forma gradual. Têm usualmente descidas abruptas ou então chegam mesmo a desaparecer. E em seu lugar surgem partidos radicais com projetos antagónicos. E o problema é o afundamento, desaparição ou enfraquecimento do centro político e o aparecimento de forças completamente colocadas nos extremos políticos. É o caso, enfim, as últimas eleições no Brasil foram complexas, no Chile as eleições de Castro versus Boric, atualmente na Itália Meloni versus Schlein e, quem sabe a prazo, preocupantemente, Le Pen versus Mélenchon. Portanto, este é um primeiro problema, enfraquecimento dos partidos do centro e reforço dos polos com soluções extremas que se confrontam entre si. Em segundo lugar, se os partidos do mainstream ainda dominam os mídia, o que é verdade, os partidos populistas dominam as redes sociais. Claro que nós temos que perceber porque é que dominam as redes sociais, porque a imprensa tradicional, os mídia fazem um firewall relativamente a estes partidos e estes usam as redes sob pena de não existirem. Todavia, o diálogo nas redes tende a ser muitas vezes extremo, tende a, por vezes inaceitável, e obviamente que o ciberespaço não pode ser uma terra sem lei, tem que ser regulada, evitando-se fábricas, bots, robôs de notícias falsas, discursos de ódio que apelem à violência, à insurreição, à degradação humana e também a formas inaceitáveis de injúria. Tudo isso deve ser regulado. Contudo, não é uma regulação adequada aquela que cancele perfis ou conteúdos com base em padrões de correção política, o que seria inadmissível, pois violar-se-ia um dos bens mais preciosos da democracia, que é a liberdade de expressão. É aquilo que diz, aliás, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em terceiro lugar, o populismo enfrenta no tempo presente, e com isto termino, a sua prova real, que é da governabilidade. Dirigentes populistas, incendiários, que consumam o tempo do serviço público, afinal, em comícios, em discursos azedos, sem resolverem os problemas das pessoas ou sem garantirem a coesão e a estabilidade dos seus próprios governos, perdem as eleições, como se viu. Portanto, o modelo Trump à direita e de Boric e Petro, julgo eu, à esquerda na Colômbia e no Chile, não têm sido imitados, por exemplo, pelos populistas europeus. Já, por exemplo, o governo de Meloni, em Itália, está à prova, encontra-se on probation. Vamos ver como é que funciona. De qualquer forma, a democracia deve ser vigilante relativamente a formas de populismo que a não respeitem e que, nomeadamente, ponham em causa o voto popular expresso nas urnas, que de facto é o sustentáculo da nossa democracia e das nossas liberdades. Muito obrigado. Parabenizo a extraordinária conferência do professor Carlos Blanco de Moraes e convido desde já para fazer o uso da palavra o professor Ricardo Marchi. Sì, muito obrigado a todos os presentes. Em primeiro lugar, obrigado ao professor Carlos Blanco de Moraes pelo convite. Peço desculpa, não quero submeter-vos à ditadura do PowerPoint, mas sendo eu aqui intruso que vem da ciência política e da história principalmente, pensei que numa plateia de jurista fosse mais fácil para seguir o meu raciocínio. E hoje quero apresentar algumas diretrizes sobre o debate acadêmico, intelectual, que há à volta do conceito de continuum entre populismo e fascismo. Este é um debate
Não é um exercício intelectual estéril falarmos hoje de contínuo entre populismo e fascismo. E não é estéril porque, a partir de determinados marcos históricos, menos do Brexit na Inglaterra e mais com a eleição de Donald Trump e de Jair Bolsonaro, começaram a ser produzidos, não só a nível acadêmico, mas mesmo a nível político, uma série de obras que rechamam constantemente o termo fascismo para descrever os fenômenos políticos que estamos a viver hoje em dia. Portanto, vindo de personalidades políticas de primeiro plano, como Madeleine Albright, que escreveu um livro de testemunho do seu percurso através da era do fascismo, mas que no fundo acusava o Donald Trump e a política americana, a direita americana, de ser uma forma de parafascismo hoje em dia presente nos Estados Unidos. Há outras áreas geográficas, mesmo no ambiente acadêmico. Eu pus aqui o livro dos meus amigos e colegas Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldera Neto, que introduzem o fenomeno bolsonarista num continuum de fascismo storicamente determinado na história do Brasil. Esta produção constante de livros que associam o populismo ao fascismo tem depois repercussões também no dia a dia. Quem tem experiência com estudantes de mestrado até de doutoramento, hoje em dia é cada vez mais fácil ouvirmos estudantes que falam da realidade política do seu próprio país como de uma reproposição do fascismo. Eu tenho muitos estudantes brasileiros que, por exemplo, viveram nos últimos 4 anos em um regime fascista no Brasil. Isto acontece menos com os estudantes de países africanos de língua portuguesa, mas também estudantes internacionais norte-americanos que também afirmam ter vivido no fascismo nos últimos anos e possivelmente voltar a viver no fascismo nos próximos anos. E, portanto, é um tema premente nas democracias contemporâneas. Um tema premente que se tornou, no fundo, a gramática política diária, tanto nos mídia como nas arenas institucionais e nas arenas acadêmicas. É cada vez mais comum esta equiparação, esta equivalência entre rótulo de populismo e rótulo de fascismo como dois conceitos omnicompreensivos, dentro dos quais cabe tudo e mais alguma coisa, e principalmente normativo e demonizadores, ou seja, não só analítico, mas também para dar juízos de valores. É importante também esta equivalência populismo e fascismo porque esta equivalência tem depois uma vertente aplicativa muito relevante. Isto sempre teve, né? Nós pensamos ao debate constitucional na Alemanha pós-1945, quando os constitucionalistas alemães tiveram que formatar estes dois conceitos de extremismo político e de radicalismo político exatamente para decidir quais partidos permitir no jogo democrático alemão. Essa distinção entre extremismo político e radicalismo político é uma distinção que os próprios cientistas políticos introduziram depois no debate acadêmico. Toda a obra de Casmud, que já aqui fui nomeado, por exemplo, baseia-se neste grande chapéu de far-right, ultradireita, dentro das quais existem estas duas famílias, do extremismo político e do radicalismo político. Mas tem consequências aplicativas também naquela que já o professor Blancos de Moraes falou, é a democracia militante, ou a defensive democracy, que nas últimas décadas se questionou sobre quais partidos permitir. O partido originário da atual primeiro-ministro italiana, Giorgia Meloni, o Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, ao longo dos anos 70 e 80 fui sujeito a autorizações por parte do Parlamento de investigação sobre a reconstituição do Partido Fascista por bem 4 vezes. Não só partidos menores ou marginais, como a Aurora Dourada na Grécia, sofreram repressão por parte desta democracia militante, mas também partidos importantes e determinantes nos sistemas políticos, como o Vlaams Blok em 2004, que foi inconstitucionalizado para depois refundar-se imediatamente como Vlaams Brexit,
André Lang, ou atualmente a Alternative für Deutschland, que é sujeita à investigação por parte dos serviços secretos alemães. Portanto, esta dicotomia, esta equivalência, entre fascismo e populismo é premente nas ciências sociais, diria muito menos, apesar de tudo, na ciência política. A ciência política é muito mais cautelosa em utilizar o termo fascismo, mesmo quando falas de regimes autoritários pós-1945. De fato, as três grandes abordagens de ciência política em relação ao fascismo, que é a abordagem ideacional, ou a abordagem político-estratégica, ou a abordagem sociocultural, evitam de utilizar a palavra fascismo para definir estes partidos e, pelo contrário, procuram conceitos alternativos como semidemocracia, pseudodemocracias, regime híbridos ou, como já foi recordado aqui, o termo democraturas por parte do politólogo francês Pierre Rosanvallon. Mesmo autores, cientistas políticos bastante críticos e contundentes contra os fenômenos da direita radical, como Tamir Baron e Bale, por exemplo, no último livro Fighting the Last War, criticaram aspramente esta utilização do termo fascismo e extremismo de direita por qualquer fenômeno novo que apareça na direita do espectro político. Portanto, a ciência política é mais atenta à utilização deste termo. Pelo contrário, os estudos comparados de cariz histórico, aí sim o termo fascismo aparece muito mais frequentemente. Tanto em case study nacionais, eu pus aqui um livro recente sobre a direita radical italiana, mas também estudos comparativos a nível europeus e, principalmente, cada vez mais, estudos comparativos transatlânticos. O último estudo de Federico Filkenstein tornou-se hoje em dia um estudo incontornável sobre a equivalência entre fascismo e populismo, perché o Filkenstein afirma che o populismo no fundo è una strategia che forças fascistas cominciaram a utilizar após 1945 para relegitimarse dentro das democracias contemporâneas. Portanto, cada vez che falamos di una forza populista, principalmente populista di direita, possibilmente, non obbligatoriamente, ma possibilmente stiamo a parlare di una forza fascista che può alcanzare os seus resultados escondidos. Perante este debate académico, há uma série de literatura muito crítica em relação a esta equiparação entre fascismo e comunismo, fascismo e populismo, ou seja, crítica deste continuum fascismo-populismo. Eu indiquei aqui dois pontos que me parecem interessantes para perceber o debate. Um muito recente da colega Paula Borges Santos, que criticando a ideia de urfascismo ou de fascismo eterno, muito famosa, coniata por Umberto Eco na sua célebre conferência de 1995, a Paula Borges Santos diz, atenção, que o fascismo não é uma sinédoque. Ou seja, Umberto Eco traçou uma lista de algumas dezenas de características de uma força fascista e muitos investigadores, quando detectam alguma destas características em um partido ou em um movimento, afirmam, bom, isto é fascista porque tem estas 3, 4, 10, 12 características. E a Paula Borges Santos diz, não pode ser isso. Nós não podemos utilizar a parte para o todo. Nós não podemos definir uma força fascista só porque tem algumas características que apareceram também no fascismo. Portanto, uma crítica ao conceito de fascismo eterno de Umberto Eco. E para percebermos esta crítica é útil uma reflexão desligada destes temas de fascismo e populismo de Giovanni Sartori, ainda da década de 90. Giovanni Sartori que criticava este abuso da abordagem gradualista, né? Ou seja, a ideia que todos os fenômenos, no fundo, são uma gradação de intensidade e não uma diferença, não tem diferença de tipo. Nesse sentido,
na medicina não haveria o SAO e o doente, ma haveria un nuovo conceito de SAO-doente, cada indivíduo pode ser mais ou menos SAO-doente, dipendentemente da medição feita, por exemplo, por um termômetro que mede a temperatura física. Nas ciências sociais, diz Sartori, não é possível fazer este gradualismo em todos os fenômenos. Deve existir aquilo que ele chama de cut-off points, ou seja, pontos de rupturas que definem conceitos diferentes. Pontos de ruptura que, neste caso, definem o que é o populismo e o que é o fascismo. Este ponto de ruptura è molto presente na obra di Marco Tarchi, numa conferenza per los 100 anni da Marcha sobre Roma in Madrid, numa conferenza internazionale di studios politológicos. O Marco Tarchi afferma che, in primo luogo, il fascismo è un attore storico, chiaramente identificato, che tem un capostipite storico nel movimento di Benito Mussolini. Populismo è mais una categoria analitica che difficilmente possiamo incontrare un capostipite storico. Possiamo farlo con il peronismo, è possibile, ma molti altri populismo, come il professor Blanco de Moraes mostrò, possono essere capostipites di questo nuovo populismo. E principalmente il professor Marco Tarchi dice attenzione che populismo e fascismo têm gerarchias de valores oppostas. O fascismo põe em primeiro lugar o Estado, só depois a nação e só no fim o povo. Pelo contrário, o populismo põe o povo em primeiro lugar, só depois a nação e finalmente o Estado. Portanto, com base nesta análise, ele traça, incontra na literatura toda uma série de cut-off point que diferenciam radicalmente o populismo do fascismo. O povo, per o populismo, è una comunità omogenea, virtuosa. Para o fascismo, no. Para o fascismo, o povo è una massa informe che deve essere moldata e nação por uma elite. A nação, para o populismo, è un prodotto materiale, storicamente identificato e costruito per la tradição e con una sua propria identità. Per lo fascismo, per lo contrario, o povo è una comunità, a nação è una comunità di destino spiritual, che tem uma projeção no futuro extramaterial. O Estado, para o populista, è un órgão administrativo che deve essere, e burocrático, che deve essere controllato pelo povo, deve essere submetido ao povo. Per lo fascista, per lo contrario, o Estado è architettura politica che si sovrappõe ao povo come nível superior di organizzazione. A sociedade, para o populista, deve ser sempre autônoma face ao Estado e, pelo contrário, pelo fascista, a sociedade é uma matéria bruta que deve ser submetida ao Estado. O indivíduo, na teoria, na doutrina populista, na ideologia populista, é a pedra angular do povo. Pelo contrário, no fascismo há um forte anti-individualismo e um organicismo muito mais vincado. O líder populista é um primus inter pares, è o porta-voz, o intérprete do povo. Pelo fascismo, o líder é o guia da nação, o guia do povo. A elite, para o populista, é um bloco de poder tendencialmente inimigo do povo e que deve ser controlado pelo povo. Pelo fascista, a elite è uma aristocrazia rivoluzionaria espiritual che deve condurre o povo a tornar-se nação. A democrazia, para o populista, è un regime ideale, non na sua vertente rappresentativa, ma mais na vertente diretta. Da questo punto di vista, il populista è un iperdemocratico che utilizza i valori del 1789. Per lo contrario, per un fascista, la democrazia è un regime criticabile, orizzontale, un regime di massa. È antidemocratico per definizione un fascista, rejeita il valore del 1789. E finalmente, il mercato per il populista è positivo, può essere positivo quando fa os interesses do povo, daí, per esempio, il populismo neoliberal dos anos 90. Per il fascismo è sempre un fenomeno negativo o pregiudiziale, perante o quale la nação deve ser defendida através de instrumentos como nacionalização e corporativismo. Isto leva estes intelectuais a dizer atenção, populismo e fascismo são dois fenômenos diferentes, são dois desafios totalmente diferentes à democracia contemporânea. Obrigado.
Agradeço ao professor Ricardo Marque, que nos trouxe esclarecimentos muito valiosos sobre essa dicotomia importante que é o fascismo versus populismo. Nos trouxe também insights a partir da ciência política, especialmente uma valiosa revisão da literatura que nos foi presenteada. Eu me recordei, professor Marque, de um trecho do professor Tom Ginsburg, em que ele diz exatamente que o populismo é melhor visto como um primo disfuncional da democracia e não uma tentativa de sobrepujar a democracia. Prosseguindo os trabalhos, convido agora para a sua exposição a professora Tarsila Ribeiro Marques Fernandes. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo a mesa, ministro Bruno, ministro Jorge, professor Paulo Blanco, professora Lorenza, professor Ricardo. É uma alegria que agradeço à organização pelo convite de participar e falar sobre um tema que tanto me interessa, que é a defesa da democracia. Então, eu acho que os professores que me antecederam falaram muito bem dessas novas formas de populismo, de fascismo, como identificar os riscos. E aí eu vou falar sobre um tema que agora está sendo estudado, que é da democracia defensiva. Sei que o professor Carlos Blanco já adiantou que ele é contra a democracia militante, mas eu vou falar um pouquinho no que elas se diferenciam e do que se trata a democracia militante e a democracia defensiva. De forma bem resumida, a gente poderia conceituar a democracia defensiva como um contragolpe, como a legítima defesa da democracia. E aí eu dividi minha breve fala em 3 pontos, em 3 perspectivas. Uma perspectiva mais histórica, uma do presente e uma rápida do futuro. Em uma perspectiva histórica, a teoria da democracia defensiva ela bebe na fonte da teoria da democracia militante. A democracia militante ela foi desenvolvida por Karl Löwenstein, que é um constitucionalista alemão, e na época ele ficou refugiado nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele publicou um artigo em 1937, que explicava a teoria da democracia militante, que é a seguinte, em breve resumo. As instituições democráticas, elas precisam ter instrumentos, ainda que aparentemente antidemocráticos, para defender a democracia. Do que ele estava tratando? Ele estava antevendo, veja, foi em 1937 que ele escreveu isso, que o Partido Nazista, chegando ao poder de forma democrática, porque não foi um golpe de Estado para o Partido Nazista chegar ao poder, ele ia se valer do poder para fazer tomar o poder e não permitir que grupos minoritários ascendessem também ao poder e acabar com essa alternância. Ele não ia precisar de violência, não ia precisar de tanques na rua para tomar o poder. Por quê? Porque a própria democracia, o próprio regime democrático permitia essa ascensão. Então, a democracia precisava ter um instrumento, ainda que esse instrumento, quando você olhasse, não, isso aqui ofende, de certa forma, um direito fundamental, você olhando isoladamente, mas dentro do contexto, ela precisava desse instrumento. E, na teoria da democracia militante, o instrumento era a cassação de partido político. Então, na época, a restrição que ele defendia era isso, que o partido político, por exemplo, o partido nazista, não deveria nem participar do jogo político. Ele deveria ser excluído, porque já se percebia que ele tinha ideais totalitários. Essa teoria da democracia militante, ela foi aplicada já em alguns países, foi bom que o professor Ricardo, ele trouxe alguns exemplos aqui, foi aplicada na Espanha, foi aplicada na Alemanha, e por mais que a gente não conheça pelo nome, ela é adotada no Brasil, na Constituição brasileira. Se você olha o artigo 17 da Constituição brasileira, ela diz que os partidos políticos precisam observar o regime democrático, o pluralismo de ideias. Então, um partido político que não observe o regime democrático, ele não vai ter o seu registro autorizado. Ele pode ter o seu registro cassado. Então, o Brasil adota, sim, não é nenhuma surpresa que o Brasil adota a teoria da democracia militante. E aqui, eu vendo aqui o professor Justino, a gente, há 3 anos, participou de uma live falando justamente sobre isso, democracia defensiva. E eu vi que, no Brasil, a gente escrevia muito pouco sobre isso. Foi a partir dessa live que eu disse, nossa, eu vou escrever sobre democracia defensiva. Então, acho que o meu foi um dos primeiros artigos. Você coloca no Google, o primeiro artigo que fala no Brasil é o que eu escrevi sobre democracia defensiva. Então, agora, do ponto de vista um pouco mais filosófico, eu trago aqui Platão e Popper para a gente entender por que esses fenômenos acontecem, por que esse populismo, por que esse fascismo, por que eles encontram campo fértil no regime democrático.
Se a gente lembra do paradoxo da liberdade de Platão, o que é que Platão diz? Olha, a liberdade não pode ser ilimitada, porque se ela for ilimitada, ela vai fazer com que o mais forte escravize o mais fraco. E aí, um pouquinho depois, Popper defende o paradoxo da tolerância. No mesmo sentido, a tolerância não pode ser ilimitada. Por quê? Porque senão ela vai assumir o poder e vai acabar com a minoria. Eu trago aqui, eu queria ler rapidamente só a frase do Karl Popper, porque a gente vai ver que se aplica hoje, como ele está atual nos dias, como ela está atual para hoje. O que Popper diz? Se estendermos a tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes, se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes, o resultado será a destruição do tolerante e, com eles, da tolerância. A gente aqui está discutindo, vai discutir ainda, regulamentação de redes, fake news, declaração de inconstitucionalidade e de indulto presidencial, retirada do ar de conteúdo digital. Será que isso não tem muito a ver com esse paradoxo da tolerância? Será que a gente não precisa de instrumentos que aparentemente possam parecer ser antidemocráticos, mas no final do dia o que a gente está querendo é defender a democracia? Então é disso que a democracia defensiva trata, é disso que a democracia militante tratou, e aí eu prefiro a expressão democracia defensiva. Eu acho que a democracia defensiva é uma evolução da teoria da democracia militante. A democracia militante era realmente focada em cassação de partido político, e a democracia defensiva, eu acho que tem um viés menos político e mais amplo, que é não apenas caçar um partido político. Às vezes eu não preciso caçar um partido político, eu preciso de uma outra medida que, sim, seja suficiente, que seja correspondente ao ataque, proporcional ao ataque. Então é disso que a democracia defensiva trata. E aí as críticas, e é interessante, por isso que eu trago o registro histórico, porque as críticas que a democracia defensiva hoje está sofrendo, a democracia militante também sofreu. E aí o que a democracia militante fez? Evoluiu. Então a gente pode aprender também com a teoria da democracia militante. O que ele, na época, dizia? Olha, partidos políticos com ideais totalitários não deveriam participar do regime democrático, do jogo democrático. E aí que, depois das críticas, ela disse, olha, vamos evoluir para dizer o seguinte, a gente precisa de uma ameaça, mas essa ameaça precisa ser concreta. A partir do momento que essa ameaça se torna concreta, aí sim esse partido não pode participar do jogo democrático. Foi o que o professor Ricardo trouxe aqui, a discussão que está na Alemanha, que ainda está se vendo em que ponto aquela ameaça vai ser de uma magnitude suficiente para ele ser cassado, eventualmente, o registro. Então, não se trata de uma carta branca. O que a gente precisa é de instrumentos efetivos. Isso que a democracia defensiva trata. A gente precisa que eles sejam proporcionais. E precisam que... O que a gente precisa é que olhe o contexto. Então, eu gosto de citar um exemplo. Quando é aquele tiozão do Zap, que bora fechar o Supremo, bora, o Congresso. Quando aquela mensagem é uma mensagem individual, que não tem nenhum ataque concreto, você precisa caçar o acesso dessa pessoa à rede social? Não precisa. Mas a partir do momento que se cria um grupo, por exemplo, que seja, só para manter o exemplo do WhatsApp, em que há financiadores de medidas, de atos concretos antidemocráticos, e aí para citar a nossa realidade recente, infelizmente, que aconteceu em Brasília, quer dizer, é uma manifestação ali em Brasília, aquele acampamento. Não era uma manifestação, um direito de manifestação, aquilo ali. Eles no dia da diplomação do novo governo, eles incendiaram vários ônibus. Foi constatado também, eles tentaram colocar fogo num caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. Isso é livre manifestação? Isso a democracia deve permitir? Tocar uma bomba, não foi uma bomba para explodir, né? Então, a gente precisa, sim, de instrumentos mais enérgicos para que a democracia, a liberdade democrática não seja um pacto suicida. Então, que é isso que a democracia defensiva fala. Olha, a gente não pode ser tão tolerante a ponto de a gente permitir a autodestruição. E aí eu trago uns exemplos aqui mais práticos, né? Eu falei o Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que o caso mais paradigmático é o inquérito de fake news. Então, em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal abriu de ofício o inquérito, e é sempre polêmico, né, quando a gente fala disso,
Mas quando abriu o inquérito, não tem como eu prever, mas eu acho que se naquele momento se colocasse em plenário, não ia ter maioria para referendar aquele inquérito, mas um ano depois, quando a gente já tinha uma pandemia, quando a gente já tinha visto aí a gestão errática da pandemia, que estava se desenhando, o inquérito foi chancelado por 10-1. Então, um ano atrás era inimaginável. Isso, para mim, é um exemplo claro de democracia defensiva, de aplicação da teoria da democracia defensiva. Por quê? Porque se viu o contexto, se viu que o Supremo não poderia ter uma posição pacífica, ele teria que atuar de forma mais enérgica. E, claro, os exemplos maiores são o Supremo Tribunal Federal, porque nos últimos anos foi o Poder Judiciário foi o que foi mais atacado, o Supremo Tribunal Federal foi o que foi mais atacado. Mas, quando se fala de defesa da democracia, a gente fala de defesa por parte dos poderes diante da hipertrofia de outro poder. No caso, a gente poderia ter, né, um poder executivo e aí os outros poderes, poder legislativo, poder judiciário, se defenderem. É disso que a teoria da democracia defensiva fala. E, claro, é importante fóruns como esse para a gente discutir, para a gente contextualizar o assunto, entender, e também é importante o papel da imprensa. Agora, quando fala teoria da democracia, são os poderes se contrabalanceando. Então, citei exemplo do Supremo Tribunal Federal, eu posso citar exemplos vários aqui. O Poder Legislativo, eu acredito que quem está no Brasil nunca teve tão empoderado. A gente tem alguns exemplos, mas recentemente, esse mês, o Senado Federal criou uma comissão de defesa da democracia. Então, a gente tem a Comissão de Constituição e Justiça, a gente tem várias outras comissões, e agora a gente tem uma Comissão de Defesa da Democracia. O Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno, atuou de forma bastante enérgica durante as eleições. A gente sabe, né, quem estuda um pouco de democracia, como as democracias morrem, o ataque às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, é algo comum, né, não é nenhuma inovação. Então, o que é que o Tribunal de Contas fez? Fez uma auditoria, uma não, foram várias auditorias para atestar que as urnas eletrônicas eram auditáveis, eram confiáveis e eram transparentes. A Advocacia Geral da União, ela criou, logo que o ministro Jorge assumiu, criou a Procuradoria de Defesa da Democracia. E vejam que absurdo, ela foi criticada por isso. Democracia, todos nós temos que defender. E uma instituição do porte da Advocacia Geral da União já deveria ter há muito tempo uma Procuradoria de Defesa da Democracia. A nossa democracia é muito jovem, a democracia brasileira, né? Não tem nem 40 anos. Eu sou mais velha do que a democracia brasileira. Então, está em um processo de construção, de desenvolvimento, e são nos momentos de crise que eu acho que ela se mostra mais resiliente, mais forte. E eu acredito, assim, a gente está saindo muito mais forte do que a gente entrou. A democracia do Brasil está se mostrando que é efetiva. A democracia brasileira, desde 1985, a gente já sofreu 2 impeachments desde 1985. Então, a democracia aí com vários percalços, mas está se mostrando forte. Então, para encerrar minha fala, aqui falando agora do futuro, eu encerro parafraseando Chico Buarque. Apesar do 8 de janeiro, hoje já é outro dia. Obrigada. Agradeço a exposição da professora Tarsila Marques Fernandes, nos trouxe uma competente imersão nos conceitos de teoria da democracia militante, teoria da democracia defensiva, e nos apresentou um quadro que nós, brasileiros, temos visto e vivido na pele pelo menos nos últimos 4 anos. Agradeço a sua exposição. E agora, por último, o ministro Jorge Messias, que, embora ainda jovem, é um dos quadros técnicos mais completos, mais bem preparados de minha geração. Eu que tenho o privilégio de privar do convívio e da amizade do ministro Jorge Messias já há mais de uma década, convido agora Sua Excelência para fazer o uso da palavra. Muito boa noite às senhoras e os senhores. Eu cumprimento de uma forma muito carinhosa o presidente da nossa mesa, o meu amigo,
presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, um dos grandes juristas da nossa geração, que o Brasil tem o privilégio de ter hoje à frente do órgão de controle maior do país, que é o nosso Tribunal de Contas da União, que já tem uma vida inteira de serviços prestados à causa pública e, portanto, é motivo de grande admiração por todos nós, e estar aqui contigo, compartilhando essa mesa, é uma grande alegria e honra para mim. Eu gostaria de cumprimentar os demais colegas da mesa, na pessoa da minha colega, professora Tarsila Fernandes. A doutora Tarsila, para quem não conhece, é procuradora federal da Advocacia Geral da União, por isso que ela já me ajudou fazendo uma ótima propaganda da nossa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Muito obrigado, doutora Tarsila, pela sua fala, nos ajuda muito a abrir um debate tão relevante para o nosso país, para o mundo, na realidade, nesse momento. Eu começo a minha fala já causando polêmica, lembrando que o primeiro grande alerta sobre os riscos do populismo foi feito por um comunista, o Marx, quando ele falava que há um espectro que ronda o mundo, o espectro do populismo. E, nesse momento, nós podemos dizer que não é mais um risco. Nesse momento, nós podemos dizer que o populismo já é uma realidade que o mundo experimentou ao longo de mais de um século, infelizmente, vindo a ceifar milhares de vidas. E eu falava há pouco aqui com o ministro Bruno Dantas que os eventos que a professora Tarsila narrou, infelizmente, vividos recentemente no Brasil, esses eventos não foram obra do acaso, esses eventos, eles são frutos de várias ações de discurso de ódio, de fake news, que levaram pessoas a cometerem atos criminosos contra a existência do Estado Democrático de Direito. Mas, como sabemos, não é fácil definir o populismo. Tivemos aqui a oportunidade de ouvir a palestra do professor Ricardo Mack, e eu prefiro fazer uma análise mais interdisciplinar para compreender o processo a partir de diferentes leituras e abordagens, porque temos que enfrentar a discussão também, não só na perspectiva da ciência política, das ciências sociais, mas também a partir dos fenômenos econômicos. E é fundamental que a gente traga esse aspecto, porque quando nós falamos da figura do populismo, a velha luta entre a elite e o povo, nós também temos de lembrar que há uma questão subjacente do ponto de vista econômico que está colocada nessa discussão. Aqui, lembrando os movimentos populistas mais recentes, quero fazer aqui a lembrança ao movimento populista nos Estados Unidos, com o Partido do Povo, ou mesmo com o Partido Democrata, na liderança de William Bryan, em que as questões econômicas foram colocadas ali naquele movimento, e a partir daquele momento, num passado mais recente, o fenômeno populista foi tratado a partir da discussão econômica. E aqui eu quero lembrar também, nas últimas décadas, a forma como, a forma simplista, muitas vezes, com que a agenda do consenso de Washington tratou a discussão econômica ao taxar medidas sociais, gastos sociais, com tarifas públicas, subsídios, protecionismo e controle de fronteira como um fenômeno populista. Então, nós temos que fazer essa análise e entender a complexidade do processo. Não creio que seja útil que a discussão ela se resuma meramente à discussão das ciências sociais ou às ciências políticas. Bom, de acordo com os economistas liberais, essas intervenções governamentais, elas seriam, evidentemente, corrigidas pelos agentes econômicos que acabariam por impor as políticas sustentáveis de livre mercado, né? Veja, se até mesmo a libra esterlina havia sucumbindo à especulação financeira,
não havia mesmo alternativa. O Estado deveria recolher-se da cena econômica e social. E aqui eu trago um aspecto interessante, porque muitas vezes o que nós vemos é a discussão do próprio papel do Estado. E quando nós falamos do populismo de direita e o populismo de esquerda, há sempre esse aspecto, a disputa pelo tamanho e pelo papel do Estado. Evidentemente que a liberação irrestrita, como nós sabemos, não cumpriu suas promessas. As reduções dos impostos sobre renda e propriedade apenas aumentaram a desigualdade, tendo pouco impactado o crescimento econômico. A desregulamentação dos mercados de informação permitiu, por sua vez, a criação de monopólios ainda mais poderosos e formas de manipulação ainda mais perversas. A abertura financeira trouxe, por fim, instabilidades sucessivas. Esta era econômica parece ter entrado em colapso em setembro de 2008, junto com o sistema financeiro global. Aqui temos um outro aspecto que o professor Carlos Blanco lembrou em sua fala inaugural, que é a associação do fenômeno populista com as crises. Evidentemente, nós falamos das crises políticas, crises sociais e crises econômicas. Agora, eu aí gostaria de realmente aprofundar essa questão, tentando entender ou colocar luzes sobre um outro aspecto. Quais são as causas dessas crises? Então, quando eu apresento a discussão a partir de uma preocupação de uma agenda econômica, eu quero dizer que o fenômeno populista também está associado à forma como o Estado entrega direitos à sociedade. E a partir dessa perspectiva, nós identificamos no passado recente uma série de crises recentes, a bolha financeira nos Estados Unidos e aqui na União Europeia, que acabou atingindo o mundo inteiro e o Brasil não ficou fora, evidentemente, desse processo. Então, evidentemente que, a partir de 2008, os partidos políticos entraram num processo de mutação para que eles pudessem se adaptar a essa nova realidade. E aí tem vez a discussão do neopopulismo, como é que o fenômeno populista passou por um processo de mutação. Bom, nos Estados Unidos, no final do século XIX, um cenário de deflação, desemprego, monopólios privados e baixos níveis de proteção social levaram, como nós sabemos, a uma forte onda populista. Aquele processo ele conseguiu ser bem administrado tanto por republicanos quanto por democratas, e o fruto dessa discussão, que naquele momento girava muito em torno do padrão ouro, acabou levando a reformas importantes numa agenda progressista, porque é importante que se diga que naquele momento a discussão dos populistas norte-americanos, apesar de ter uma forte agenda progressista, era extremamente conservadora em relação aos direitos civis. Tanto é que houve uma clara omissão desse grupo no que toca à questão racial, da segregação racial norte-americana. Mas os frutos daquele processo foram percebidos num movimento progressista que gerou o New Deal, pós Segunda Guerra Mundial. Agora eu quero dizer, com toda essa minha fala, que é correto dizer, então, que o caminho populista ele torna necessariamente a democracia mais vigorosa? A minha resposta ela é negativa. Eu tenho dito que as experiências recentes do fenômeno populista confirmam que o maior alvo do populismo é a democracia, como bem lembrou a professora Tarsila, e o fenômeno populista ele tem como alvo principal a criação de constrangimentos à democracia e, aqui, para deixar as coisas mais claras, evidentemente, às instituições democráticas. Bom, em primeiro lugar, a estruturação do conflito político por meio de uma clivagem simplista que se faz muitas vezes entre elite egoísta e a população, o povo, né, com interesses absurdamente, integralmente convergentes, ele reduz demais o espaço para o pluralismo e o pensamento racional. Enquanto os velhos populistas atuaram no século XX
para evitar que a teoria da evolução de Darwin fosse ensinada nas escolas, os neopopulistas alinharam-se recentemente para contestar as vacinas, para contestar as mudanças climáticas. Os líderes populistas, ademais, costumam ter pouco apreço ao papel das oposições. E aí eu coloco, as minorias são os primeiros a sofrerem nesse momento de escalada populista. Minorias e setores com capacidade de organização própria são, por vezes, tratados pela propaganda populista como verdadeiros inimigos a serem eliminados. E aqui tem um aspecto faz parte da cartilha populista, aqui também trazido pelo professor Carlos Blanco e pelo professor Mark. O estabelecimento de um alvo, o estabelecimento de um inimigo comum é sempre presente na cartilha populista. No Brasil, no passado recente, vivenciamos isso, em que o Poder Judiciário foi elencado, foi tratado como um grande inimigo. Não é sem razão que nas imagens lamentáveis que nós testemunhamos no dia 8 de janeiro, nós identificamos que o maior alvo da agressão foi contra o Poder Judiciário. O discurso antissistema desses movimentos abre espaço para a proliferação de uma série de versões heterodoxas dos fatos. Aqui um outro elemento. Há um tratamento sempre muito sofisticado de apresentação de versões heterodoxas dos fatos. E aí, num momento em que o atual fórum presente, o corrente fórum discute governança digital, não podemos esquecer do fenômeno das fake news, que tem sido muito utilizado pela extrema-direita, em particular, para a produção de versões heterodoxas. O processo da vacinação no Brasil e no mundo ganhou contornos dramáticos com a utilização das fake news. Autoritarismo e fake news misturam-se com a propensão para gerar crises. O constante enfrentamento com o Congresso, a mídia e o Judiciário fazem parte desse arsenal clássico. As crises eclodem às vezes em decorrência de agendas transformadoras e da falta de apoio institucional, mais frequentemente também por razões artificiais. Aqui também há um outro elemento. O fenômeno populista, ele estabelece a tensão permanente, o desassossego como uma estratégia, como uma ferramenta. Então, é importante que nesse processo de estabelecimento de alvos, de inimigos, e aqui nós elencamos a mídia, o Judiciário, o Congresso, muitas vezes, nós também temos como presente o nível de tensionamento permanente, não há um dia de sossego. Vivenciamos isso num passado recente. Bom, esse processo leva a um grau elevadíssimo de deteriorização institucional, a uma perda da confiança da sociedade nas instituições democráticas. Bom, num ambiente de debate público polarizado, fake news e pouco apreço a partidos, a democracia, portanto, se fragiliza, né? Não é diferente na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Há um fio condutor aí nesse processo que nós podemos identificar com muita clareza. O professor Carlos Blanco recentemente deu uma entrevista ao jornal O Globo, em que ele apresenta, na sua visão, as situações de crise política, econômica e social como alavancas do fenômeno populista. E como eu falei, nós precisamos entender um pouco mais a fundo o processo e identificar exatamente quais são as causas que levam a essas crises políticas, a essas crises sociais e a essas crises econômicas. E aqui nós não podemos deixar de falar do modelo que se estabeleceu pós-consenso de Washington, e em particular, que gerou a crise de 2008. Bom, é evidente que tudo isso, e aqui lembro, como nos alertava Beck, em um processo de risco sistêmico. Nós vivemos hoje numa sociedade de riscos. E como é que a sociedade lê esse conjunto de riscos que são colocados o tempo inteiro para a compreensão comum? São as mudanças climáticas, aqui na Europa e nos Estados Unidos tem um fenômeno migratório, enfim, a questão sanitária,
que nós vivenciamos recentemente com a pandemia. A verdade é que o grande amortecedor e o grande órgão amortecedor de todo esse processo acaba sendo o Estado. E muitas vezes o Estado ele passa a ser o alvo preferencial dos populistas, porque ele acaba amortecendo todo o sistema de risco construído na contemporaneidade. Então, nós temos esse fenômeno que nós conseguimos identificar com algum grau de convergência, e temos uma complexidade adicional que muitos aqui que me antecederam já falaram, mas eu gostaria de ressaltar. Os líderes populistas encontraram na internet um terreno fértil para a propagação de suas ideias. E aqui temos que colocar o dedo na ferida. A utopia libertária californiana mostrou-se enganosa, porque a promessa de livre mercado, do livre discurso, ficou, na verdade, fracassada. Por quê? Porque o que nós temos é hoje o monopólio dos grandes grupos de comunicação de plataformas de rede que controlam o fluxo de informações. Nós sabemos que informação é poder, a desinformação é muito mais poder, mas quem tem realmente poder é quem controla o grande fluxo de informação. E eu falo especificamente de um processo que o mundo tem passado, que é a discussão hoje das big techs, das grandes plataformas. Estamos hoje aqui, mais cedo nos lembrava o presidente da Câmara, discutindo no Brasil a regulamentação das big techs com o projeto de lei das fake news. Enfim, eu gostaria de trazer esses elementos aqui, lembrando que esses atores, eles trabalham num processo de manipulação sofisticado, mas que tem um grande efeito no trabalho dos chamados afetos políticos da sociedade. Quando nós vemos o processo de fake news com migração e identificamos uma série de países que não têm problemas migratórios, principalmente aqui na Europa, e que trabalham a criação de leis anti-imigração, nós identificamos a força deste processo no cotidiano de diversos países. Bom, qual é a minha questão? Na minha perspectiva, defendo que o Estado ele deve retomar o seu papel central na vida econômica das sociedades contemporâneas. Deve fazê-lo, no entanto, a partir do resgate e atualização do pluralismo, do trabalhismo e da democracia. Sem perder de vista os imperativos de uma economia competitiva, que é sempre o nosso norte, é preciso também revigorar o estado do bem-estar social. Aqui nós não podemos falar só de defesa do Estado democrático de direito, mas a defesa de um Estado democrático e social de direito. É preciso também encarar de frente os grandes problemas da nossa era, como a emergência climática. É preciso, por fim, assumir a defesa ativa da democracia, e para isso temos de enfrentar questões emergentes, como eu disse há pouco, a regulamentação das plataformas digitais. Bom, nesse contexto, será necessário reconstruir antigas capacidades estatais e criar novas instituições para permitir que o Estado possa prover serviços públicos efetivos à população. Se os neoliberais visam limitar a ação do Estado, visto como ineficiente, ao mínimo necessário, os neopopulistas buscam permanentemente a submissão completa das instituições, à vontade supostamente soberana do líder. Senhoras e senhores, imagino que estejam se perguntando, e o Brasil, em todo esse processo? Como conter o nosso populismo, que nos últimos 4 anos tão mal fez a nossa economia, as nossas instituições e até mesmo, como eu disse há pouco, a nossa saúde? Bom, a resposta não difere muito dos elementos gerais aqui traçados. O núcleo, aliás, da estratégia do nosso governo, do presidente Lula. Estamos comprometidos com a retomada do crescimento econômico, com justiça social,
preservação ambiental e fortalecimento da democracia, e já temos resultados a mostrar nesse sentido. A despeito de projeções alarmistas, a inflação tem se reduzido consistentemente. O crescimento econômico também tem surpreendido aqueles que apostavam no caos para fazer versões antipopulares da realidade. Estamos em vias de aprovar um novo arcabouço fiscal que concilia a responsabilidade fiscal com responsabilidade social. A governança ambiental, como sabemos, foi severamente desestruturada ao longo dos últimos anos. Com encorajamento oficial, grupos de criminosos ameaçaram nossos biomas e nossos povos originários. Gostaria aqui, nesse momento, como lembrou a minha colega a professora Tarsila, de destacar, em todo esse contexto, o papel da Advocacia Geral da União, instituição que lidero e fez um trabalho nos últimos 6 meses muito significativo para a retomada da melhoria da governança ambiental, ao criarmos a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. A nova unidade está encarregada de desenhar soluções jurídicas que sustentem uma política ambiental vigorosa. Em relação ao fortalecimento da democracia, é preciso dizer, antes de mais nada, que nossa democracia sobreviveu a graves ameaças extremistas. E aqui nós precisamos lembrar da origem desse processo. Aqui sabemos que as domingueiras golpistas cevaram este processo que levou à invasão da Praça dos Três Poderes e que fragilizou, num ato golpista, de tentativa golpista, a nossa democracia. Agora eu quero dizer que nossa democracia resistiu e saiu mais forte. As nossas instituições, elas deram rapidamente uma resposta, não só à sociedade brasileira, mas como todo o mundo, do que nossas instituições são capazes para zelar a democracia. O presidente Lula tem apostado na reabilitação da política como local para convergência de posições e criações de consenso. É muito importante dizer que um dos elementos do populismo e que foi presente na realidade brasileira nos últimos anos foi o estabelecimento da política como inimigo. Nós vivenciamos isso principalmente no processo da Lava Jato, quando a classe política ela foi criminalizada. Nós precisamos resgatar a política como um local nobre de solução de conflitos da sociedade. E não criminalizar. A criminalização da política não é solução. Ela precisa ser resgatada como esse espaço de solução de conflitos. E aqui precisamos destacar que a valorização do nosso parlamento é fundamental nesse processo. Voltamos também a apostar na participação social para o reestabelecimento de políticas públicas. A sociedade civil ela foi afastada das políticas, da formulação das políticas públicas. Hoje, a partir da criação do novo Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, a sociedade voltou a fazer parte do processo de formulação de políticas públicas. A Advocacia Geral da União está amplamente comprometida com a implementação dessa agenda. Tendo em conta nossas competências, temos atuado para dar maior consistência e robustez jurídica às políticas governamentais. Este trabalho já vem dando fruto e resultado. Nós podemos aqui citar uma redução da ordem de 40% do número de demandas originárias apresentadas perante o Supremo Tribunal Federal, que visavam a questionar políticas públicas do governo federal. Já é um número extraordinário ao longo dos últimos 6 meses. Enfim, eu quero dizer aqui, fazendo coro à fala da professora Tarsila, que no Brasil, a senhora citou o artigo 17, eu quero agregar com o artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Todas as instituições democráticas, elas devem ser protegidas a partir da nossa Constituição Federal. Por isso que nós criamos, professora Tarsila, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. E aqui eu quero citar aqui um dado bastante preocupante.
Nos últimos 4 anos, houve uma redução da cobertura vacinal do número de 73% para 57%. Em algumas faixas de idade, figuramos agora nas últimas posições da América Latina. Isso é fruto do quê, gente? Então, vamos analisar exatamente o que aconteceu nos últimos 4 anos. É preciso que esta máquina de fake news, que atua diretamente contra a credibilidade do nosso sistema vacinal, seja combatido, porque nós temos a obrigação constitucional de zelar pela integridade das nossas políticas públicas. Enfim, caminhando aqui para o final, caberia perguntar se após tão profunda crise, o Brasil logrará concretizar tais promessas de retomada do crescimento com justiça social, preservação ambiental e fortalecimento da democracia. Eu quero dizer a todos que, a despeito dos riscos deste novo tempo, estou seguro de que estamos no caminho correto. Não é porque estou aqui em Lisboa, mas temos o exemplo de Portugal. Após uma dura crise financeira, Portugal evitou a rota fácil do populismo e embarcou em consistente ciclo de crescimento econômico com progresso social. Não à toa, a democracia parece ao menos um bocado mais segura aqui, professor. Evocando assim o nosso poeta Chico Buarque, que, para nossa alegria, ganhou aqui recentemente o Prêmio Camões, caberia nos questionar sobre as léguas a separar nossos países. Creio que a partir de janeiro de 2023, as distâncias se encurtaram bastante, mas sei o quanto ainda é preciso, meus caros colegas, navegar. Muito obrigado. Cumprimento o ministro Jorge Messias pela brilhante exposição e, devido ao adiantado da hora, eu já devolvo a palavra ao cerimonial.